Alô, rapaziada, aqui Frank Fogo, falando. O técnico Luiz Castro deu uma entrevista ali no programa do Neto, né? Falando sobre o futebol brasileiro, vê número exagerado de jogos, muitos jogos no futebol brasileiro realmente, e tem um dos campeonatos mais difíceis do mundo. E ele falou que é um prazer estar no Brasil, estar dirigindo o Botafogo. Luiz Castro deu uma longa entrevista ali, técnico do Botafogo há 1 ano e 2 meses. Luiz Castro já consegue fazer um bom diagnóstico do futebol brasileiro. Apesar de considerar o excessivo o número de partidas, o treinador alvinegro está feliz no país. Ele apenas faz a ressalva sobre a sequência da quantidade de jogos. Começando pela loucura do futebol brasileiro, é loucura pela densidade de jogos. Não são muitos jogos, aliás, são muitos jogos. Embora na pandemia já tenha passado por isso no Shakhtar Donetsk. Aqui no Brasil é por opção. O Brasil optou por condensar jogos, fazer de 2 em 2 dias, chegou à conclusão que o produto é muito vendável. O mundo também já chegou a essa conclusão. Por isso a FIFA está a pensar em regulamentar o tempo de descanso dos atletas, que não são máquinas. Essa loucura penaliza fundamentalmente o futebol brasileiro. Não deixa vender da melhor forma para o mundo. Só um jogador fresco ou descansado, ele quer dizer descansado, fresco a gente aqui no Brasil entende de uma outra forma, Luiz Castro. Um jogador descansado, seria esse o termo correto aqui no Brasil, pode desempenhar no seu máximo. Como regulamentar tudo isso? Os gramados, o número de jogos, o número de lesões que vamos tendo ao longo do campeonato é algo que não compete a mim, compete à CBF. Vamos ver como conseguir equilibrar tudo isso, ponderou Luiz Castro em entrevista ao programa Baita Amigos do Band Esportes. Claramente é um número exagerado de jogos. Não para nós treinadores, para nós é tranquilo, mas para quem está dentro de campo, as equipes em determinados momentos estão exaustas, com jogadores lesionados, suspensos. A forma como saem os amarelos do bolso dos árbitros é muito fácil. Muitas vezes não é porque o jogador tenha propósito de agressão, é pelo cansaço, pela descoordenação mental. Temos um número demasiado de jogos já na temporada. Quando vim ao futebol brasileiro, sabia que ia apanhar por isso. Aceitei com consciência. Quando vim ao futebol brasileiro, sabia, infelizmente ou felizmente, com jogadores e treinadores de grande qualidade, o que me dá prazer de estar aqui, adicionou o Luiz Castro. O Luiz Castro está muito feliz em estar no futebol brasileiro. Interessante que o Luiz Castro é um cara muito inteligente, né, nas suas abordagens, nas suas colocações. Ele sempre tem uma visão panorâmica de tudo que engloba o futebol brasileiro. Ele não só contribui com o Botafogo na modernização, na estruturação do time, do clube, em todas as áreas, inclusive na base, mas o Luiz Castro ele contribui muito também pro futebol brasileiro. Olha que colocação, número demasiado de jogos, campos ruins, isso tudo, cara, isso tudo mostra e vai ressaltar nos outros clubes também, que vão começar a entender e a compreender e procurar entender o sucesso do Botafogo. Vou procurar entender o sucesso do Botafogo. O Botafogo não passa por um sucesso porque virou apenas SAF. Tem uma série de fatores que estão ocorrendo no Botafogo que estão fazendo com que o Botafogo, dentro de campo, tenha esse desenvolvimento e essa desenvoltura. Então os outros clubes vão começar a olhar para o Botafogo e começar a enxergar pontos positivos dessa mudança do Botafogo antigo para esse Botafogo atual. E o Luiz Castro é muito responsável por isso. Muito responsável por isso. E essa reclamação, esse questionamento dele, que os campos são ruins, falou mal, criticou e bateu, ele tem ojeriza em falar do estadual, porque os campos são ruins, entendeu? A bola não rola, entendeu? O tempo que seria dado para preparação, você tem que disputar partidas valendo 3 pontos. Então, essa colocação do Luiz Castro, essa visão dele panorâmica, periférica de tudo, ele consegue passar, dar um recado. Agora ele mandou um recado para a CBF.
Esse número exacerbado de jogos, de 2 em 2 dias, causa muitas lesões, muitos cartões e às vezes os jogadores reclamam com arbitragens são ruins, mas por que tomam cartões? Porque muitas das vezes estão cansados, exaustos, mentalmente, completamente destruídos. Por quê? Por causa do cansaço, tanto físico e mental. Então o Luiz Castro é um cara que tem uma visão muito ampla do campo e bola, muito além do campo e bola. Um cara extremamente inteligente, extremamente visionário, um cara visionário. Então, rapaziada, eu vou deixar aí um trecho da entrevista que o Luiz Castro concedeu ao Neto, né, no dia de ontem. Tá, vou deixar uma parte aí dessa entrevista para vocês ouvirem o que o Luiz Castro respondeu ao craque Neto aí no programa Baita Amigos. Valeu? Deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço, fui! A sua carreira foi muito mais ofensiva no padrão tático daquilo que você enxerga o futebol, Luiz Castro? Sim, eu sou um treinador que gosto de que as minhas equipas controlem jogo, que joguem no seu momento ofensivo, ocupem os 3 corredores, que tenham grande variabilidade de jogo, que cheguem juntas à frente, que ocupemos a área com muitos jogadores. Agora, depende muito do contexto em que nós trabalhamos. Sabes, Neto, que muitas vezes os objetivos de clubes que nós representamos, jogar para uma Liga Europa ou jogar para sermos terceiros no campeonato é diferente para jogarmos para sermos primeiro no campeonato. Portanto, é natural que as equipas que nós jogamos para ser campeões, nós obtenhamos mais percentagem de vitórias, mas claramente o jogo ofensivo é o jogo que me atrai. Embora eu entenda que a arte de defender é uma arte em que os jogadores têm que estar todos eles muito coordenados. Nós no nosso momento ofensivo, muitas vezes, lançamos 3 jogadores para o ataque e esses 3 jogadores podem chegar a golo e podem resolver um jogo. E nós, no nosso momento defensivo, se defendemos com menos 3 jogadores, claramente vamos estar em dificuldades. Portanto, apesar de ser um treinador com a vertente ofensiva bem vincada e claramente aquilo que eu mais peço às minhas equipas é para jogarmos em qualquer estádio do mundo contra qualquer equipa do mundo para ganhar. Não sou um treinador que despreza o lado defensivo, antes pelo contrário, tenho muito cuidado com o lado defensivo, porque só uma equipa bem equilibrada defensivamente dá a paz necessária para a equipa atacar. E, portanto, sou esse treinador. Muitas vezes não consigo passar isso, mas sou esse treinador. A sinceridade dele é monstruosa. Eu acho que isso é muito legal. Ter humildade na vida. E a gente aprende com as pessoas. Porque a vida do Luiz Castro, que eu já sei, né, de labuta mesmo, de trabalho, de honestidade. Muitas vezes eu não sei se as pessoas entendem ele como treinador, mas como gente,